Pessoal, continuando a nossa aula, né, a primeira parte eu falei sobre a circulação das mercadorias. Agora a gente precisa falar um pouco sobre o aumento da possibilidade de investimentos. É bem importante a gente notar que como esse processo ele não está restrito à terceira revolução industrial, a gente vai ter ele anteriormente, né? Tanto é que nós temos a crise da Bolsa de Nova York, a crise de Bolsa de Valores, né, lá em 1929. Anterior até à terceira revolução industrial. Só que, como eu disse para vocês, o conceito de globalização é mais amplo e ele vai aumentando conforme eu vou chegando perto dos anos 70 até chegar nesse auge. O que vai acontecer? No período atual, os investimentos têm mais possibilidade de acontecer. Qualquer um de nós, com alguns aplicativos, consegue fazer alguns investimentos, não de grande quantidade, nem de grande risco, mas consegue. Tudo bem? E procurando as pessoas certas, você consegue até fazer investimentos maiores, né? Isso porque nós temos um aumento, um crescimento, surgimento depois do crescimento da informática, depois, junto a isso, atrelado à internet, da comunicação. Esses dois fatores vão aumentar os fluxos de capitais, ou seja, agora eu consigo negociar esses investimentos dentro das bolsas de valores de forma remota, inclusive, né? Tanto é que é comum questões de vestibulares que cobram fuso horário trabalharem com a lógica da relação de bolsas de valores. Tipo assim, você tem que calcular um determinado fuso horário a depender do investimento que a pessoa vai fazer, né? Um brasileiro se quer investir na bolsa de Nova York ou se quer investir na bolsa de Hong Kong, que horário ele deve acessar o seu computador para fazer esse investimento, né? Tudo isso vai aparecer, claro, cobrando fuso horário, mas está dentro desse contexto, né? Está dentro da relação de bolsas de valores. Veja, para a gente entender como funcionam os investimentos, né, já aproveitar que a gente está falando que eles aumentam neste período, eu vou dar um exemplo para vocês de investimentos e de como os papéis eles aumentam ou diminuem o seu valor. Óbvio que isso aqui é um conceitozinho pequeno, eu estou restringindo muito, eu estou pontuando e não estou, isso claro, não dá, né, para explicar a economia como um todo e falar assim, os tipos de investimento, o tesouro direto, etc. Não dá, até por isso tem um monte de vídeo na internet sobre essas questões, né? Não é esse o foco. O que eu quero que você perceba é essa possibilidade, o aumento da possibilidade de investimento e que agora a reprodução do capital não se dá mais apenas pelo trabalho, né, ou pela exploração do trabalho. Não sei se vocês se lembram, para fazer a correlação correta, né? Quando nós temos primeira e segunda revoluções industriais, nós vamos ter um contexto que Marx vai escrever sobre a mais-valia. Ele vai definir como a diferença entre o valor do produto e o valor do trabalho aplicado naquele produto, né? Então veja, para fazer uma camiseta foi utilizado, por exemplo, de trabalho R$5. Essa camiseta ela foi vendida por 20, para falar assim, o mínimo, por R$20, só para eu saber fazer a conta, né? O que acontece? Esses R$15, essa diferença é justamente a mais-valia. Essa mais-valia também pode ser chamada de lucro, né? Em Adam Smith ele vai ser chamado de lucro, e esse lucro ele pode ser reinvestido para aumentar o capital, ou seja, a reprodutibilidade do capital está ligado ao conceito de mais-valia. É importante a gente definir que Adam Smith vai separar, por exemplo, lucro e renda, porque o lucro ele pode ser reinvestido, a renda não. A renda ela é para a pessoa, para o seu consumo, para o seu convívio, para a sua sobrevivência. Isso que vai diferenciar, por exemplo, neste período, o proletário da burguesia, porque a burguesia, sendo dona dos meios de produção, tem lucro e, portanto, reproduz o capital. O proletariado é dono da força de trabalho, então o que ele recebe, o que ele pode vender é apenas a renda, e a renda ele não reinveste para reproduzir o seu próprio capital. Então esse é um conceito ligado à primeira e segunda revolução industriais, que forneceu aí coisas para a gente entender como as ciências sociais, especificamente os conceitos liberais de Adam Smith ou os conceitos marxistas. Mas, atualmente, isso é um pouco mais complexo, porque a reprodução do capital ela não está vinculada apenas à mais-valia. Ela existe, eu tenho lucro, eu tenho renda na sociedade, eu tenho donos dos meios de produção, tenho tudo isso.
muito mais complexo e muito mais dividido, mas tenho. Entretanto, eu consigo reproduzir o meu capital tendo capital. Basta eu ter capital que eu consigo investir esse capital em quaisquer empresas e reproduzir. Então, o processo de reprodutibilidade do capital é alterado. Eu tenho algo que não dá para você pegar Marx e analisar bolsa de valor. Assim, até dá, mas é um anacronismo. Você pega algo que foi escrito no passado e coloca no presente. Isso é um equívoco, assim. Bom, de modo bastante simplista, portanto, no nosso exemplo aqui, eu tenho uma empresa de capital aberto, ou seja, uma empresa cujo todas as ações estão postas à venda. Essa empresa, para facilitar a conta, ela tem como valor total, tudo que tem nela vale R$1.000, tudo bem? Isso é impossível, um valor hipotético, vale R$1.000. O que acontece? Vai ser dividido em ações que cada uma vale R$10, tudo bem? Então eu divido todas essas ações, coloco à venda no mercado. Ou seja, as pessoas que comprarem essas ações estão investindo nessa empresa. Ah, você pode pensar, tudo bem, mas se esse é um novo mecanismo possível de reprodução do capital, como o capital se reproduz então? Como eu ganho dinheiro numa bolsa de valor? O que acontece? Eu tenho vários mecanismos, mas dois mecanismos essenciais. O primeiro, ele é bastante óbvio. Se a empresa obtiver lucro, aquela ação, a empresa, ela não vale mais R$1.000. Ela vai aumentar o seu valor. Portanto, a ação vai aumentar o seu valor. Vai valer R$12. E o investidor ficou feliz, porque ele ganhou R$2. Ele investiu 10, ganhou R$2. Perfeito. Porque a empresa obteve lucro. Bastante simples. Mas pode acontecer também da empresa obter prejuízo. E aí ele vai perder R$2 de investimento. Não é que ele vai ter que pagar R$2. É que ele comprou por 10 e só dá para vender por 8. Então ele perdeu R$2 de investimento. Essa é o jeito A, o jeito bastante elementar e simples. O jeito B é o jeito mais comum, que é o jeito da expectativa. Ela é formada basicamente pela expectativa que se tem de mercado, levando em consideração também o papel da mídia nessas questões, que eu já vou pontuar mais com vocês. O que acontece aqui? Vamos supor, lei da oferta e procura, mas com ações. Supor que eu tenha ações à venda, algumas ações da Apple, né? Eu sempre uso esses exemplos porque são empresas emblemáticas, né? Eu tenho poucas ações à venda, porque quem tem não quer vender, e eu tenho muitos compradores. Todo mundo quer comprar uma ação da Apple, tudo bem? Tenho pouca porque ninguém que tem quer vender. Então essa soma, muitos compradores, poucas ações, vai fazer com que eu tenha uma valorização. Nessa valorização, agora a ação vale R$15. Então ele ganhou, olha só, de 10 foi para 15 e ganhou R$5. Ele obteve um bom lucro, um bom rendimento, se ele vender. Ele pode esperar lucrar mais ou vender logo para não perder dinheiro, enfim. Mas e se acontecer o contrário, né? Supor uma empresa quase não conhecida no Brasil, a Petrobras. Essa é uma empresa que hoje eu tenho muitas ações, porque a expectativa com relação ao crescimento dela é muito baixo. Então eu tenho muitas ações no mercado, poucos compradores, ninguém quer comprar, né? Com isso, se eu tenho muitos papéis à venda, acaba que tem uma concorrência entre esses papéis e o valor vai caindo. Então agora, essa ação ela sofre uma desvalorização, portanto vai valer 5. Então veja, ele perdeu muito dinheiro, comprou por 10, perdeu metade do seu dinheiro. Então, resumindo o processo aqui, nós temos um aumento da possibilidade de investimento a partir da terceira revolução industrial, com mais informática, mais comunicação, portanto tem mais fluxos de capitais. Assim, os investimentos, as bolsas de valores, são uma nova forma de reprodutibilidade do capital. Obviamente que pessoas mais à esquerda ou com leituras mais marxistas vão criticar bastante esse fenômeno por conta de você precisar do dinheiro e só ganhar dinheiro com dinheiro, né? Com especulação, com expectativa. Tanto é que a falta de regulação desse sistema levou os Estados Unidos à crise. Tudo bem, a crise financeira de 2008, que tem como consequência inclusive a eleição do Obama, ela só se dá por conta da desregulamentação da economia. O que é isso? É uma lógica neoliberal de você deixar a economia aí e não fiscalizar essa venda de ações. E aí começou-se a especular demais e a criar uma bolha e essa bolha explodiu, né? Então veja, nesse sentido, algumas pessoas ganharam dinheiro, mas muitas perderam dinheiro. E é um motivo
já primeiro por uma crítica a esse sistema, mas ele existe. Ao mesmo tempo que muita gente ganha dinheiro observando isso. Lembrando que eu disse para vocês que a mídia, a notícia, ela tem um poder muito grande com relação a essa especulação, a essa expectativa. Tanto é que todos nós sabemos que uma ação da Petrobras hoje está barata, porque se você olhar ela tem pouca perspectiva por conta dos escândalos. Só que eu quero chamar a atenção para outra coisa. Se a gente cria uma notícia falsa e solta, isso pode quebrar o mercado, né? Ou mesmo as declarações do tal do Joesley. Sendo verdadeiras ou não, o fato é que alguém ganhou dinheiro, alguém perdeu dinheiro quando essas informações foram soltas na mídia, né? Porque isso mexeu com as bolsas. Então, acabam que uma informação tão grande que parecia ser só política tem consequências também econômicas, tudo bem? Então esse foi o ponto 2 sobre a globalização.